Tudo bem. Mas deixa eu falar eu já mandei no conectado. Tranquilo. Fala, vamos mandar aí. Boa noite. Professor Santana, professor Pedro, o pessoal que está aqui para assistir a apresentação do aula. O professor Santana já avisou, você tem 10 minutos de apresentação, né? Isso. Você defender seu projeto de monografia. E quando você estiver pronto, é só você dar uma aqui para a gente soltar o seu tempo. Pronto. Tá? Chega bom. Certo. Boa noite a todos. Boa noite. O meu projeto de TCC consiste na flexibilização dos direitos autorais na modernidade. Vou abordar também sobre a pirataria digital na internet e também engenharia reversa. Gostaria de deixar bem claro que ele não consiste em dar uma normalidade ou naturalidade à pirataria no Brasil, mas sim em flexibilizar as leis de direitos autorais que estão vigentes no ordenamento jurídico brasileiro. O tema: como a propriedade intelectual ela é considerada como uma espécie de propriedade privada, o doutrinador Carlos Bittar, mas no aspecto das ideias, que é o bem abstrato e imaterial, o tema consiste em explorar como a propriedade intelectual pode ser flexibilizada atualmente em sua lei, como também buscar mecanismos de pacto social e acordos entre os consumidores, copiadores e o proprietário dela no mercado. Vou abordar também como funciona o procedimento de engenharia reversa e a pirataria dos residuais. Lembrando que as pessoas que fazem estes métodos de engenharia reversa, elas vão poder ter o direito de fazer pequenas modificações, adaptações, aprimoramentos nas obras intelectuais com fins altruístas, mas sem auferir lucro, respeitando a propriedade do dono, sem interferir no quanto que ele ganha ou também na sua sucessão, que envolve a sua família, direito hereditário. Problema. Agora, no problema, vou buscar comentar e exemplificar os mecanismos que podem ser feitos e também leis, acordos, pactos internacionais que podem discutir esse assunto. Por quais mecanismos os consumidores podem alterar a obra, mas mantê-la com a sua versão original pelo proprietário. E também eu vou abordar no meu TCC outros assuntos que envolvem a liberdade de expressão da propriedade intelectual, como, por exemplo, publicação de jornais, revistas, livros, e como houve no passado uma violação dos direitos humanos em regimes totalitários. As pessoas geralmente ficam mais focadas no século XX, mas eu vou ir mais atrás, por exemplo, falar como existia no Império Romano, no século XVI na Alemanha luterana, a Revolução Francesa, nos tempos atuais do século XXI, como por exemplo o Irã, a Rússia, a Síria, etc. Eu também vou aprofundar nesse assunto. E também comentar a problemática da publicação de biografias de pessoas famosas, celebridades, esportistas, políticos, e sobre a viabilidade das serem transmitidas e vendidas. Agora, a justificativa. No Brasil, atualmente, não existe um sistema dotado do CC, o Creative Commons. Nós só temos o copyright. O que é o Creative Commons? Justificativa. Por meio do Creative Commons, que é mais dotado nos Estados Unidos atualmente, em alguns países europeus, eles permitem que os consumidores, os copiadores, possam pegar a obra original e fazer modificações em cima dela. Tanto é que no Brasil existiu isso oficialmente. Não sei qual a média de idade vocês estão aqui me assistindo. Quem tem acima de 40, 50 anos deve se lembrar. Nos anos 90 tinha, por exemplo, empresas como a Tectoy, muito famosa, que trouxe o Master System Mega Drive aqui no Brasil. Alguns jogos foram feitos do zero, outros não. Por exemplo, a TV Colosso, que exibia desenhos animados na televisão, a Tectoy conseguiu a licença da empresa que fez jogos do Asterix e
trocar os personagens. O jogo é praticamente o mesmo, a mecânica funciona da mesma forma, só um exemplo que eu estou dando. Eles trocaram os personagens para adaptar a cultura brasileira para a TV Colosso. E também houve outras adaptações, como por exemplo o Caça-Tibum, do Pica-Pau, que foram feitas. Inclusive, hoje em dia, não só uma questão de livro, é versão remixada de música, orquestra sinfônica, adaptação que fazem, paródias, são modificações que fazem dentro da lei que não violam o lucro do proprietário original. Mantém essa propriedade original, mas ao mesmo tempo ela pode ser modificada legalmente para que vai expandir ela no mercado e também na mídia de massa, ficando mais popular. Isso funciona porque muitas coisas, por exemplo, do Japão e dos Estados Unidos, tem uma cultura completamente diferente ao Brasil. Então, não funcionaria muito bem, as pessoas iam estranhar na época, até hoje também. Seria uma forma de legalizar essas adaptações, buscando esse sistema do CC, Creative Commons. O objetivo geral. Além desse Creative Commons que eu citei, eu também busco uma forma de reduzir o prazo da lei de direitos autorais de 70 para 25 anos. Por que eu digo isso? Porque essa lei atualmente é muito arcaica. Tem muitos produtos, como por exemplo livros, que se eles fossem reduzir esse período da lei para 25 anos, ia melhorar a nossa cultura e também aprimorar a educação brasileira. Por quê? Porque a maior parte dos estudantes em si, no geral, vieram de pessoas de baixa renda. E a melhor forma de terem acesso a este conteúdo seria reduzindo a validade das leis autorais, porque isso ia possibilitar a diminuição dos monopólios e também da reserva de mercado, dos cartéis, e facilitar o acesso às obras e também aumentar o nível de educação, porque mais pessoas iam adquirir instrução por meio dessas obras, se facilitar seu acesso, porque um domínio público demora, além de ter que passar os 70 anos que a obra foi publicada, esse período apenas é contado após a morte do autor da obra. Então esse é o objetivo central do meu TCC. Agora, os objetivos específicos são exatamente o que eu citei antes. Agora, eles são buscar essas plataformas para que as pessoas possam fazer essas modificações sem violar a obra original, mas que esteja um processo constante de mutação e evolução, porque isso evita o desgaste da obra original para que mais pessoas tenham acesso e que ela sempre consiga se adaptar à cultura e à circunstância local. E mais um exemplo também desses objetivos específicos, eu quero buscar uma criação de isso eu vou explicar na segunda etapa, uma criação de uma biblioteca universal em diversos idiomas dos livros que forem reduzidos de 70 para 25 anos, onde as pessoas do mundo inteiro podem ter acesso legalmente a essas obras sem violar o lucro do criador original. E eu também quero explorar a liberdade de expressão, com temas que são mais polêmicos e como isso pode ter ligação com os direitos humanos e contesta as ditaduras atuais que existem no século XXI e citar exemplos do passado. Como vou citar de forma bem breve aqui, essa cópia que eu tenho aqui é o livro do Benjamin, do Adolf Hitler. Nos Estados Unidos, esse livro foi proibido antes da Segunda Guerra Mundial, mas com o passar do tempo, eles legalizaram a produção dessas obras que eram do fascismo, e a partir delas as pessoas se instruíram de como é que funcionava o fascismo, o nazismo. E eles puderam conhecer como é que funcionava o governo da Alemanha nazista, e a partir desse conhecimento cultural da Alemanha, eles conseguiram vencer a guerra, porque eles conheciam o que eles podiam prever os atos que eles iam fazer no futuro. Então é basicamente dessa forma que vai ser explorado esses objetivos específicos. Esse exemplo aqui também, dessa série do Dr. Who, famosa atualmente, mas já é mais antiga. Esse aqui é uma adaptação feita por fãs de 2016. Eles pegaram um jogo que é um clone do Metroid, de 1980, feito pela Nintendo. Eles adaptaram os gráficos da história do jogo para o universo da série de ficção científica do Dr. Who. Outro exemplo também que eu exploro nessas adaptações da Creative Commons. Hipóteses. Basicamente, os exemplos.
primeira delas é buscar uma forma de reduzir esse prazo de 70 para 25 anos, para flexibilizar a lei. A segunda, eu vou explorar como é que a liberdade de expressão pode entrar em conflito com a censura, a lei de direitos autorais e as leis de segurança públicas que foram adotadas nessa ditadura, com a publicação de livros que contestam esses regimes, como, por exemplo, teve até um autor na Rússia que foi morto, o Alexander Litvinenko, para quem é mais velho, em 2006, ele publicou livros explicando como é que funcionava o regime corrupto de Putin, bem antes dessa guerra da Ucrânia ficar famosa agora. Ele foi morto envenenado por ter realizado o seu direito de contestar o governo e revelar como é que funcionava o exército e a política interna da Rússia. E na terceira hipótese, eu vou explicar como essa forma de reduzir o prazo poderia também evitar o crime da pirataria, como é feito atualmente não só no espaço da internet, por meio de sites que publicam isso, mas também no dia a dia, através de camelô ou no mercado, etc. Metodologia de pesquisa. Foi usado o procedimento bibliográfico, estava consultando livros, artigos, revistas, e eu também usei o método hipotético dedutivo para chegar a um ponto, para alcançar respostas dos métodos, como isso vai ser disponibilizado, o Creative Commons, reduzir o prazo e a liberdade de expressão, vai ser explicado, e também a publicação de biografias. O plano provisório de pesquisa, isso daqui já é o último ponto desse slide aqui. Todos esses pontos vão ser explicados em segunda etapa. Eu vou dividir em capítulos no meu texto do TCC, começando com a introdução ao tema. Eu vou explicar a lei como está na lei específica de direitos autorais, Código Penal, Código Civil, os pactos internacionais que o Brasil assinou, os aspectos da pirataria no dia a dia na rede social, como pode prejudicar o consumidor ou não, trazer dano para o proprietário, como é que funciona a técnica de engenharia reversa, também tem o ponto 4 ali, reduzir o tempo de direitos autorais, Creative Commons, publicação de biografias de pessoas famosas, igual como teve aquela do cantor Roberto Carlos que foi censurado, para quem é mais antigo também se lembra. E o referencial teórico, basicamente, eu me fechei mais em consulta de livros e textos estrangeiros, porque aqui no Brasil, sinceramente, é um tema que é pouco estudado, mas eu vou explorar isso melhor na segunda etapa. Basicamente, isso aqui vai ser um resumo que se apresentar na segunda etapa, tanto a lei de direitos autorais no plano nacional e internacional. E eu, por enquanto, eu encerro essa parte da primeira etapa, a apresentação, e em breve eu vou explicar melhor a segunda etapa, no próximo semestre, todos esses pontos elencados no plano provisório de pesquisa. Boa noite, obrigado aí, professor Calel, professora Natália, pela ajuda aí para assistir a apresentação do meu orientando, o Álvaro de Toledo e Silva, que vai fazer a apresentação hoje do TCC dele, cujo título é Uma revisão da legislação brasileira sobre os direitos autorais, diante da instituição da Creative Commons e suas modalidades de expressão. Álvaro, você tem de 15 a 20 minutos para você fazer a sua apresentação. Após a sua apresentação, eu abro para questionamento dos outros avaliadores do seu TCC e te desejo boa sorte. Você me dando o seu ok, eu já começo a cronometrar o tempo aqui. Beleza. Então pode começar. Por mim já pode começar. Inicialmente, boa noite a todos. O tema da minha monografia, no que ele consiste? É buscar uma forma de reduzir o prazo da proteção de direitos autorais, porque a lei brasileira afirma que eles duram por 70 anos após a morte do autor que declarou o seu nome. Mas caso seja um pseudônimo, a contagem começa após o ano imediato da publicação. Com relação à patente, o prazo é de 20 anos e do modelo de utilidade é 15. Mas por quais motivos eu desejo isso? Primeiramente, eu quero iniciar pelo conceito de propriedade intelectual. Desde a antiguidade, pelo menos conforme nós temos nos registros da Bíblia, da Carta dos Direitos, criada em 1215, com apoio do rei João Sem Terra, da Lei das 12 Tábuas, dentre outros documentos, o homem já tinha necessidade de ter uma propriedade para si,
ocupando cavernas, criando vilarejos, construções para garantir o seu sustento, a sua sobrevivência, etc. A propriedade intelectual, de acordo com o meu doutrinador, Carlos Alberto Bittar, ela é considerada como uma espécie de direito privado. Por quê? Porque a partir dela, o seu criador, seja por meio do conhecimento metódico que ele tem dos seus estudos, recordações do passado, ou a sua criatividade, ou um talento musical e artístico que ele possua, ele exprime o que está na sua mente, que é algo imaterial, e materializa na realidade, através da sua criação. E por meio dessa propriedade privada, ele ofere algum lucro ou rendimento dela. E isso é uma forma de gratificação para ele, não só para ele, mas porque a propriedade intelectual ela pode ser tanto para a pessoa física ou de forma coletiva, uma pessoa jurídica, um grupo de editores, pode ser empresas, pode ser também gravações, etc., companhias, que podem também oferir deste lucro de forma coletiva. Mas, por quais motivos eu quero chegar neste ponto? Porque a lei brasileira, tendo em vista esse alto período de tempo que ela possui, ela acaba beneficiando não só o autor da obra, mas também empresas antigas, oligarquias e até mesmo ditaduras civis, que eu vou explicar posteriormente. A pirataria, no caso, quando ela surgiu na época dourada das grandes navegações, ela consistia em atos horríveis, matança de pessoas, invasão de propriedades alheias, tráfico de escravos, etc. E eu citei alguns exemplos antigos dias que eram realizados em países como Estados Unidos, Holanda e também na comunidade do norte da África, que era ocupada pelos piratas berberes. Então, a minha intenção é reduzir de 25 anos com base na licença Creative Commons, que surgiu em 2001. O que ela consiste? Ela permite o livre compartilhamento da obra, como também a possibilidade dela ser modificada ou receber mixagens pelos consumidores, como também pelos copiadores, mas sem que isso interfira na propriedade originária do autor. Ou seja, a propriedade original vai continuar recebendo a sua autoria e os seus direitos e respeito e integridade, enquanto os consumidores do mercado podem realizar melhorias, colocar críticas, fazer paródias, desenvolver obras teatrais em cima dela, etc. E isso vai ser dividido de forma equitativa. Por conseguinte, eu citei algumas descobertas que eu fiz na minha pesquisa. Até o momento eu não vi, para ser sincero, nenhuma pesquisa aqui no Brasil que tem isso. Eu traduzi arquivos do inglês para o português e alguns também que estavam na Rússia sobre esse assunto. Do que ele se refere? Nos anos 80 e 90 aqui no Brasil, quando houve a criação da Lei de Reserva de Mercados, na década de 1980, durante o governo militar, o Brasil acabou adotando uma economia de índole nacionalista e positivista que impedia a chegada de produtos estrangeiros e o capital estrangeiro também para o Brasil em benefício aos produtos de informática e tecnológicos feitos no nosso mercado. Mas por qual motivo que isso era feito? Na verdade, isso se trata de uma antiga tradição que o Brasil herdou dos governos de Getúlio Vargas, João Goulart, para o Brasil, que era essa economia de dirigismo, de financiar sindicatos, de financiar indústria nacional, de promover uma reforma agrária violenta, de promover uma economia que visa mais o crescimento mais do nacional e impedia a chegada de produtos estrangeiros. E o que isso ocasionou? Eu tenho alguns exemplos aqui em mãos, para pessoas que são mais velhas aqui, eu acredito que talvez já tenham visto. Esse cartucho na minha mão aqui se trata do jogo Earthworm Jim, originalmente lançado para o Super Nintendo e Mega Drive. Essa versão aqui em laranja é uma versão falsificada pirata, feita na China, que ela foi feita por uma empresa de Taiwan chamada Hammer Team. O que ela fez? Ela pegou o jogo original, que tem uma potência muito maior em relação gráfica e sonora do Super Nintendo, e conseguiu
reduzir isso para o 8 bits do Nintendo. Obviamente, muito conteúdo de fases, vilões e músicas teve que ser excluído, porque não cabe na memória desse cartucho aqui. Mas a conversão, eu poderia considerar como 60% boa, em comparação com outros jogos piratas do período. E eu narro isso porque, durante a Guerra Fria, havia surgido a técnica da engenharia reversa. E também era usada na Segunda Guerra Mundial pelo exército do Japão para descobrir como os seus rivais, como por exemplo os Estados Unidos e Inglaterra, produziam suas armas de fogo. O que era feito? Eles desmembravam o equipamento original, ou um sistema orgânico, para descobrir como ele havia sido produzido de dentro para fora, esse procedimento de engenharia reversa. E por meio dele, eles descobriam como o criador original fez todo o seu procedimento para chegar no produto final da obra. Entendido? E durante esse período, a Nintendo ela foi uma grande vítima disso, porque países como a União Soviética e a China, eles já faziam esse experimento para coleta de armas de fogo, nucleares e químicas na Guerra Fria, e isso também envolveu o mercado do entretenimento e do lazer, porque na Rússia, por exemplo, as pessoas de lá tinham acesso a computadores muito antigos, defasados, como por exemplo um ZX Spectrum, o IBM computador compatível, e esse tipo de mercadoria era mais usada para pessoas que trabalhavam em área de programação, indústria, não para o mercado mais do entretenimento. E isso chegou nas mãos da população de lá por meio do mercado negro, as chamadas berioska. E pelo menos dos documentos que eu tenho em mão, que eu traduzi, que ninguém até agora fez, eles afirmam o seguinte, que a empresa chamada Stipler Limitada, criada pela Universidade Estatal de Moscou, no finalzinho dos anos 80 para 90, ela era controlada pelo 5º diretório da KGB, e por meio do seu sistema de espionagem, eles pegavam esses produtos do mercado do entretenimento e traziam para os territórios da Rússia e da China. Tanto é que a China ela desenvolveu o primeiro clone, chamado Microgenius, feito pela empresa THC Corporation, que foi vendido posteriormente para a Rússia por $1 milhão. E por meio disso, diversos jogos piratas foram produzidos em cima desse sistema. Também teve no Japão, não só para não citar que isso foi um problema que foi isolado nos países do Oriente, jogos que a Nintendo criou um sistema de disquete chamado Famicom Disk System, só que esse não tinha um sistema de trava muito avançado. E qual que era o problema que isso acontecia? Muitas empresas clandestinas, como por exemplo o Hacker International, aproveitavam dessas falhas, dessas lacunas, e até chegavam a produzir os seus jogos paralelos, e alguns deles eram jogos de característica erótica, eram vendidos em lojas para conteúdo adulto apenas. Eu também registrei isso no meu TCC. Aqui no Brasil, em relação a essa lei da reserva de mercado, ela favoreceu muito a empresa que produzia clones, como por exemplo o Phantom System, o Dynavision 2, e também tinha o Turbo Game, que eles chegaram a produzir as suas próprias linhas de cartucho, tinham comerciais que passavam na televisão, dentre outros exemplos. Eles aproveitavam dessa lei de reserva de mercado para produzir os seus produtos, e a Nintendo só veio aqui em 93, oficialmente, só que chegou numa hora muito tardia. E essa lei acabou favorecendo mais os produtos piratas em detrimento dos originais. Que é essa explicação que eu trouxe. Inclusive, aqui no Brasil, se vocês pesquisarem, no início dos anos 2000, já existiam muitos grupos aqui voltados a produzir traduções do idioma inglês para o português, pegavam jogos que nunca foram lançados aqui no Brasil oficialmente e traduziam para o português. É claro, de forma clandestina, mas isso ajudou muito o mercado na época, que pessoas conseguiram obter empregos, etc. E eu coloquei, e isso está tudo registrado. Inclusive, tem um desenho animado muito brasileiro, inclusive, chamado Checo, feito por Marcelo Barbosa, que ele pegou o jogo do Rockin' Cats e adaptou em 99 para a série animada dele, que passava no canal comunitário de Porto Alegre.
E ele também pegou um jogo do Monstro do Pântano, que é um herói da THQ Comics, para produzir um jogo baseado apenas no desenho da Fox, os Simpsons. Ele mudou toda a parte gráfica dele para colocar num novo ambiente, completamente diferente. E aí, em relação a isso, eu citei exemplos de monopólios e cartéis que impedem o livre exercício do comércio, do mercado, da propriedade privada e da concorrência, como, por exemplo, os casos da Microsoft, da Sony e da Disney, que usam do lobby político e da prática de monopólios e cartéis para impedir a concorrência, como, por exemplo, eles fazem alianças clandestinas com outras empresas no mercado para impedir a concorrência, ou controlam certos setores da economia, criando um desbalanceamento do preço. No caso da Disney, a própria empresa financia o Congresso americano para aumentar a vigência da proteção da propriedade intelectual para o seu mascote, o Mickey Mouse, impedindo que outras pessoas do mundo possam usar desse mascote para fazer alguma paródia ou criar algum desenho animado alternativo, etc. Esse exemplo também está documentado. Inclusive, nesse caso de paródia, internacionalmente eu citei alguns exemplos que diferenciam o plágio da paródia. Eu citei um caso muito gráfico que aconteceu em 2007 no YouTube, nessa plataforma, que houve uma briga entre o Chris Bors e James Rolfe, que eram dois produtores de conteúdo virtuais, que o Chris Bors plagiou diversas piadas, coreografia, o cenário, o ambiente da série do Angry Video Game Nerd, e isso se tornou alvo de muitas críticas em diversos blogs e fóruns da internet. E é claro, a lei de direitos autorais e de patente prevê a proteção na violação deste caso, e até mesmo sem a necessidade de fazer o registro disso. Agora, um caso de paródia que eu citei, que eu tirei da Internet Movie Database, o Nostalgia Critic, por exemplo, ele pegava muitos comerciais, desenhos, filmes que passavam na televisão, pelo menos na realidade dos Estados Unidos, nos anos 70, 80 e 90, pegava pequenos trechos e fazia comentários críticos em cima e paródias. E isso viralizava muito na época do YouTube, até que o YouTube começou a receber esse apoio de empresas e usou da lei de direitos autorais para impedir a circulação disso, que eu também citei no meu trabalho. E também com relação à produção de obras, eu acredito que a Creative Commons, por ela privilegiar a crítica, a contestação e a criação de paródias, ela impede a censura de alguma forma. Por exemplo, no Brasil, no início dos anos 2000, existia uma editora brasileira chamada Editora Revisão, que era comandada por Siegfried Ellwanger, descendente de alemão, que ele foi punido porque ele fazia obras que faziam certas críticas ao Holocausto, ele contestava a morte dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, mas só que isso não impediu a circulação dessas obras no mercado clandestino. E por que eu digo isso? Na minha mão aqui, eu tenho uma dessas obras que foi proibida de circular no Brasil, O Complô contra a Igreja, porque essa obra ela é bem extensa, tem mais de 500 páginas, ela faz um arquivo desde a época da Idade Média até o século XX, de toda uma conspiração que envolve judeus, a maçonaria, o comunismo, para derrubar a Igreja Católica. Eu já li esse livro, e ele pode simplesmente ser consultado na internet. Tem muitos grupos seguidores de ideologias fascistas, nazistas, que escanearam isso, publicaram e têm livre acesso. Ou seja, a censura que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal, em prática, não impede a circulação disso. E outra coisa que eu vou citar como meu exemplo, no caso de ditaduras civis, que eu citei no caso de Getúlio Vargas, no Brasil, que mandou queimar obras de Jorge Amado e José Lins do Rego, porque eles eram admiradores de ideologias que eram contra o sistema na época, que no caso era o integralismo e o comunismo. Mas mesmo queimando essas obras, nada impediu que elas circulassem no mercado clandestino. No caso da Alemanha nazista, ocorreu na década de 30 a grande queima de livros que buscavam censurar obras que eram feitas por escritores que pregavam o liberalismo ou textos judaicos ou do catolicismo,
que também foram censurados na época. Na Inquisição Protestante de Martim Lutero na Alemanha, que poucas pessoas comentam sobre esse assunto, Martim Lutero usou dos senhores feudais da nobreza corrupta que financiaram a reforma litúrgica e religiosa dele para perseguir os camponeses e também o clero católico que contestasse o protestantismo na época, que já vem de uma ideologia que vem da Renascença. Na Revolução Francesa, no caso de Robespierre, houve também o mesmo problema, que ele usou da guilhotina, de fuzilamentos, de censura para reprimir, durante a Guerra de Vendéia, quem contestasse a grande revolução científica que houve na França. E eu também citei no século XX o caso da União Soviética, Revolução Russa, que era uma ideologia que já vem desde Adam Weishaupt para depois ir para Karl Marx, que era uma ideologia de índole ateísta, cosmopolita, coletivista e que pregava o fim da propriedade privada. E lá na Rússia, em razão disso, muitos seguidores da Igreja Ortodoxa, também evangélicos e católicos, foram perseguidos igualmente, porque a KGB, o sistema de espionagem da Rússia, mandava perseguir qualquer pessoa que pregasse alguma crença religiosa e filosófica que vai contra o sistema que estava em vigor naquela época, no caso da União Soviética. E houve diversos fuzilamentos, enforcamentos, etc. No caso, aqui na nossa realidade, isso é devidamente vedado, porque a Constituição Federal de 88, a Convenção da União de Berna, o Pacto São José da Costa Rica e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, eles preveem a proteção de todos esses direitos universais, garantem a produção literária, artística, a produção do lazer, do entretenimento, criação de jogos, criação de críticas políticas, sociais, religiosas, etc. Toda forma de expressão do pensamento. Mas, é claro, desde que não viole a integridade de alguém através da prática de crimes de calúnia, injúria e difamação. Inclusive, o STF permite a publicação de biografias de pessoas, mesmo sem a permissão prévia, porque isso, de fato, impede a prática da censura. Desde que não viole a honra e a integridade da pessoa que está sendo biografada pelo escritor. Mas é completamente permitido em nosso ordenamento jurídico a produção de biografias sem essa permissão. E a Creative Commons visa a permitir a criação de biografias, de críticas, de paródias, remixagens, modificações, garantindo uma união plena entre os produtores de conteúdo e os seus consumidores, críticos e copiadores, garantindo uma harmonia entre a propriedade privada originária e a repercussão que isso vai ter na economia de âmbito nacional e internacional. Por enquanto, eu encerro com essas considerações finais e obrigado a todos que estão acompanhando até o momento.